É exatamente por isso que nós demos a essa mensagem de hoje à noite o título de Um Encontro Improvável. Um encontro improvável que Jesus teve com aquela mulher à beira do poço de Jacó. E naquele encontro há um diálogo, há uma conversa, e há tantas lições preciosas por meio daquele bate-papo, que certamente nos incentivou a estar compartilhando esse texto e essa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, dividindo algumas lições desse encontro improvável com você, mas com um único objetivo. E o objetivo é que a gente aprenda com as lições de Jesus, e que a gente lute para colocar aquilo que a gente aprendeu em prática. Esse é o desafio nosso como cristãos. Nosso desafio não é vir à igreja, vir ao templo, participar dos cultos, das atividades, se a gente não tiver de fato a responsabilidade, o compromisso de colocar em prática aquilo que nós aprendemos, viver de fato no nosso dia a dia o nosso cristianismo, a fim de que Deus se agrade com nossas vidas. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4, verso 1 em diante. João capítulo 4, verso 1 em diante, que vai exatamente falar sobre esse encontro improvável. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mas quem beber da água, verso 14, mas quem beber da água que eu lhe der, diz Jesus, nunca mais terá sede.
Está com sede? Existe uma água viva, a única que verdadeiramente pode matar completamente a sua sede. E na vida há diversas sedes. Diversas sedes. E é claro que essa sede aqui, ela é analisada de maneira ampla e extensa. Não somente uma sede física, da água mineral, mas são as variadas sedes que a gente tem, que o ser humano tem. Essas necessidades, essas precisões, esses anseios, esses desejos, essas carências, que pedem resposta, esse espaço aberto que pede completude, preenchimento. E a gente tenta buscar matar essa sede com tantos líquidos estranhos, matar essa fome com tantas comidas esquisitas. Mas aquele que é pão, ele oferece a si mesmo para matar completamente a sua fome. Aquele que promete água, ele diz que somente existe uma água que pode acabar completamente com a sede da nossa alma, que é muito maior do que a sede física, que é muito mais sedenta do que essa sede que a gente às vezes tem por água. E quem já passou sede, quem já teve sede realmente, sabe o valor da água. Os fariseus, verso 1, disseram... Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. O texto já começa nos ensinando acerca desse espírito de competitividade que havia naquele tempo entre os religiosos. Os fariseus estavam preocupados quem batizava mais. Os fariseus estavam preocupados com como a igreja poderia estar mais cheia, ser maior, ser mais bonita. Qual era a igreja, qual era o método que podia dar mais expressão a uma determinada religiosidade. Os fariseus estavam vivendo esse ambiente de disputa. Quem batizava mais? Esse critério competitivo que às vezes afeta inclusive a religiosidade e faz com que a gente transforme a religião em uma espécie de comércio, de indústria, que precisa fazer mais e ser mais do que aquele que é o nosso vizinho ou concorrente. Contrariando frontalmente aquilo que Jesus ensinou, aquilo que ele tinha no seu coração, quando veio nos mostrar a verdade e os conceitos que são de fato cristãos e que não têm nenhuma relação com competitividade. Mas os homens daquele tempo, os religiosos daquele tempo, estavam pensando nisso especificamente. E Jesus, ouvindo essa conversa, esse diálogo, esse pensamento dos fariseus, ele fica sabendo disso e sai da Judéia e volta para a Galileia, onde ele passou boa parte dos seus dias. Mas saindo da Judéia, indo para a Galileia, ele tinha um desafio grande de passar por uma terra de nome Samaria, terra habitada por judeus de segunda estirpe, terra habitada por judeus considerados misturados e ímpios, terra habitada pela mulher samaritana, pelo homem samaritano, que não se davam com os judeus, que tinham se desviado da fé mais pura judaica e que eram considerados impuros para os judeus.
Os judeus não podiam sequer conversar com o samaritano, porque isso o tornaria impuro. Os judeus, ao ver um samaritano, passavam para o outro lado. Os judeus davam uma volta enorme para chegar até a Galileia, a fim de não passar por essa terra de ímpios e pessoas impuras. Pessoas que eram consideradas de segundo escalão. O texto religioso, Mishnah hebraico, diz que as mulheres samaritanas, elas eram como aquelas que menstruavam desde o nascimento, e por isso eram impuras desde o ventre da sua mãe. Um homem judeu não podia de forma alguma conversar com um samaritano, muito menos com uma samaritana, com a mulher samaritana. Aquilo era um assinte para a religiosidade judaica. Aquilo era uma ação completamente distorcida do ideal dos religiosos judaicos daquele tempo. Os samaritanos, eles tinham inventado uma outra forma de adoração a Deus que não estava na escritura judaica. Eles adoravam diversos deuses outros e não somente Javé. Eles seguiam somente uma parte do Antigo Testamento e não ele todo. Eles tinham se misturado com povos gentios, principalmente babilônicos, e por isso a sua linhagem étnica não era pura como os judeus da Judéia e de outras partes. Por isso a Samaria era vista com maus olhos pelos judeus. E por isso essa conversa de Jesus com a mulher samaritana, ela é algo que nos chama muita atenção e marca muito o ideal de Jesus, a visão de Jesus, os princípios de Jesus acerca das pessoas, acerca daqueles que de fato merecem atenção e nos ensinam bastante coisa. E nos dá exemplo para que a gente possa realmente seguir. Era-lhe necessário passar por Samaria. E ele passou por Samaria. Ele não fez o que os outros judeus faziam, que é desviar o caminho. Ele traçou uma linha reta da Judéia para a Galiléia e passou por Samaria, certamente para dar um exemplo para a gente. Certamente para nos ensinar algumas questões. Certamente para mostrar para mim e para você que ele não veio para manter divisões, manter separações. Ele veio para dar unidade, união, mãos dadas. Esse foi o objetivo de Jesus ao parar ali em Samaria e começar essa conversa com aquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana que já tinha tido muita sede. Muita sede. E o texto vai nos ensinar que ela já tivera 5 maridos. Uma mulher naquele tempo ter 5 maridos tornava aquela mulher uma marginal no seu tempo. Mas por que aquela mulher ela tivera tantos maridos? O que vem em sua mente? Por que será que Jesus tem essa conversa e oferece essa água viva a uma mulher que já tinha tido 5 maridos? E aquele com quem agora ela convivia não era o seu marido. Por que você acha que Jesus oferece a água viva para aquela mulher especificamente?
que essa mulher, ela procurava com tantos casamentos? Por que a necessidade de casar tantas vezes? O que é que ela procurava com aquilo? O que é que ela queria, no fundo do seu coração, alcançar? Qual era o seu desejo de passar de um marido para o outro, de trocar de galho como um macaco? O que é que ela queria? Ela queria matar a sede. É isso que ela queria. E apesar de tantos casamentos, a sede continuava. Apesar de tantas mudanças, a necessidade e o espaço vazio continuava no seu coração. Apesar de mudanças, apesar de novas famílias, apesar de mudança de ambiente, de uma convivência diferente, ela ainda tinha sede. O que Jesus quer ensinar para aquela mulher e quer ensinar para você também é que só existe uma forma da gente se satisfazer verdadeiramente na vida. E essa forma é encontrando a água viva. A única água que a gente bebe e não precisa beber de novo. Quero agradecer ao Ministério da Recepção que trouxe esse copo de água bonito, cheio, gostoso para mim. E eu vou bebê-lo. Mas quando chegar em casa, eu vou estar com sede de novo. Eu vou precisar beber mais um copo de água. E amanhã eu vou ter que tomar talvez mais 2, 3, 4, 5, 10 copos de água. Porque a sede, ela vai embora e ela volta. E assim acontece com todas as nossas conquistas. Sempre há necessidade de um pouco mais. Sempre há uma nova necessidade. A satisfação plena não acontece nesse tempo. É por isso que ou a gente quer mais, ou a gente quer uma coisa nova, uma coisa diferente. Algo que a gente não tem. Porque às vezes a gente desconfia que o que falta na gente é alguma coisa diferente. E às vezes é necessário que a gente consiga essa coisa diferente para a gente perceber que o diferente também não satisfez. E nesse encontro improvável com essa mulher, a revelia da nata judaica, Jesus quer ensinar para aquela pessoa que não são os maridos, minha filha, não são as medalhas, não é o dinheiro, não são os amigos, não é o lugar, não é o bairro, não é a casa, não é o carro, não é a profissão, não é o filho, não é o pai, não é a mudança, não é as férias, não é o novo, não é a manutenção do velho, não é a tradição, não é a roupa, não é o cabelo, não é o batom, não é o botox, não é nada disso que vai te realizar. Somente quem vai realizar você plenamente é a água que brota do peito de Jesus Cristo. É somente assim que um homem, somente assim que uma mulher pode se realizar. Encontrar sua realização plena e completa. Todas as outras coisas são passageiras, todas as outras coisas são frágeis, todas as outras coisas esfarelam como pão velho. Mas a água verdadeira, a água que Jesus oferece, ela é a única que pode dessedentar
a sede que todos temos no mais profundo do nosso coração. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Sentou-se à beira do poço. Sentou-se à beira do poço por quê? Porque estava cansado. Estava cansado, tinha viajado da Judéia para a Galileia, deu um tempo ali em Samaria e encontrou um poço. É claro que na sua onisciência, na sua capacidade de ver todas as coisas, o antes, o agora e o depois, como se fossem este momento exato, ele sabia quem ele ia encontrar ali. Ele sabia que uma mulher iria ali no poço buscar água, que ele iria ter essa conversa. Mas esse texto nos ensina também que Jesus, como homem que era, ele se cansava. Ele encontrou um lugar de descanso. Ele encontrou uma pedra, talvez, lisa, perto daquele poço e descansou. E descansou. E não somente Jesus descansou, mas Deus também, a palavra nos ensina, que descansou no sétimo dia. E muitas vezes a gente tem dificuldade de descansar. Na verdade, a gente foi ensinado, foi doutrinado a trabalhar. A gente foi ensinado, foi doutrinado a colocar o sapato de corrida e sair correndo pela vida. Mas Jesus, ele encontra tempo para descansar. Aquele que teve 3 anos de ministério, somente 3 anos. Se você pensasse em você, em sua vida, eu tenho só 3 anos para trabalhar, para fazer tudo o que eu tenho que fazer, você certamente não ia parar, talvez não fosse nem dormir, porque você queria realizar todas as coisas que Deus tinha feito para você fazer. E você não tem só 3 anos, você tem muito mais de 3 anos, você talvez tenha mais 20, mais 30, 40, 50, 60, 70 anos, e às vezes você não quer parar também para descansar. Às vezes a vida parece que ela é vivida em velocidade máxima e deveria ser vivida em velocidade máxima, mas será que essa é a vontade de Deus realmente para você e para mim? Esses valores esquecidos precisam ser resgatados. Esses valores que a gente às vezes se esquece. O valor da cadeira, a delícia da cama, da rede, do não fazer nada. Jesus passou tempo sem fazer absolutamente nada. Sentado, descansando. Mas eu e você, às vezes, queremos só correr. Mas a palavra nos ensina que nós devemos também descansar. O descanso lubrifica o trabalho. É o óleo que deixa possível e que faz com que o motor da nossa vida continue trabalhando. Às vezes a gente se estressa, se estafa, somente porque a gente não descansa. E por que a gente não descansa? Muitas vezes a gente não descansa simplesmente porque a gente acha que a realização depende de mim, depende do meu trabalho, do meu esforço. E o sábado, o Shabat, não é o tempo que a gente tira para não fazer nada, às vezes é uma declaração que a gente faz a Deus de que nós dependemos dele, é como o dízimo. Eu trago o meu dízimo, trago a minha oferta, porque eu sei quem é que me sustenta. Às vezes a gente para e senta e descansa, porque a gente sabe quem é que nos sustenta. Não é o muito fazer que vai fazer as coisas acontecerem.
Quem faz as coisas acontecerem é o Senhor. E a gente precisa aprender essa dinâmica do sábado, a dinâmica do descanso, a dinâmica do olhar para cima, de ver a vida. Às vezes a gente está tão rápido que a gente não percebe as coisas belas que Deus fez para que a gente aproveitasse também. Certa vez 2 passarinhos estavam conversando e um dizia ao outro: eu não sei por que esse pessoal, esses seres humanos aí correm tanto, se esforçam tanto e nunca param. Não ficam nos seus ninhos às vezes, sem fazer nada como a gente. Aí o outro disse assim: eu sei por que eles fazem isso, porque eles não têm um Deus como nós temos, que supre todas as coisas, todas as nossas necessidades. Será que é assim que você pensa às vezes? Que é pelo muito fazer que você vai conseguir realizar alguma coisa? Será que esse desejo intenso de fazer, de trabalhar, de produzir, não é? Exageradamente, intensamente, não carrega em si uma desconfiança de que você é o responsável? De que você é o gestor da sua vida e do seu futuro? Será que esse estresse, essa agonia, essa síndrome, essa depressãozinha, essa ansiedade excessiva, esse pânicozinho, não seria simplesmente porque você não está descansando como deveria? Êxodo capítulo 35, verso 1 e 2 diz assim: Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso. O maná caía do céu. Todos os dias os homens podiam colher o maná. Mas havia um dia que os homens não poderiam. E se colhesse demais em um dia, esse maná apodrecia. Às vezes, meu amigo, minha amiga, nós precisamos aprender com Jesus, encontrar um poço para nossas vidas. Um poço onde a gente possa sentar, descansar da nossa jornada. E deixar que nos sirvam. Às vezes a gente tem dificuldade de ser servido. Tem muita gente com dificuldade de servir. Muita gente. Mas há também aqueles que têm dificuldade de serem servidos. Mas Jesus se aproxima daquela mulher samaritana e diz: dê-me de beber. Ele se permite ser servido. Aquele momento era o momento que eu queria ser servido. É o meu momento. É o momento que eu quero um garçom. E Deus nos dá esse garçom. E às vezes Ele nos dá o garçom e nós viramos as costas para Ele porque nós não acreditamos e nós achamos que temos o direito de termos o prazer de viver e de sermos servidos. Mas Jesus, Ele permite que se quebre o vaso de bálsamo, de perfume sobre os seus pés. Judas, o que é isso, Senhor? Dá para você vender esse perfume e dar para os pobres? Vamos fazer alguma atividade aqui? Não. Agora é a minha hora.
Agora o momento é meu, eu quero perfume para mim. É o momento que eu quero uma massagem nos pés. Sabe, irmãos? O descanso é a cauda que às vezes pode faltar em muitas vidas. O doce que deixamos de lado e só ficamos preocupados com o azedo do trabalho. Mas o descanso, o ócio às vezes, é o presente que Deus nos dá para que o fardo fique mais leve. O carro, para continuar funcionando, ele precisa parar no posto de combustível. Ele precisa fazer suas revisões. E às vezes o que pode estar nos incomodando, pode estar nos causando até doenças, é a corrida sem parada. É o excesso de movimentação. É o excesso de atividade. Nós tiramos férias e voltamos das férias mais cansados do que fomos. Porque até nas férias nós queremos correr em velocidade máxima. Que o corpo acostumou. E para a gente desformatar essa realidade, às vezes não é fácil. Então a gente precisa estar condicionando a nossa vida para encontrar os nossos poços, para que a gente possa sentar, para que a gente possa dizer, olha, eu quero um copo d'água. Garçom, por favor, me sirva um copo de água, me dá um suco de laranja gelado, uma massagem nos pés. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. A mulher se indignou com a pergunta de Jesus. O Senhor está falando comigo? O Senhor é judeu. Os judeus não falam comigo. Muito menos pedem alguma coisa para os samaritanos. Mas Jesus era alguém que gostava de criar elos, de ver as pessoas andando de mãos dadas. Ele era um pacificador. Pacificador. Mateus 5, verso 9 diz assim. Mateus, Evangelho 5, verso 9. Nos ensina. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Jesus é o exemplo de conciliador. É por isso que aquele que é conciliador, ele é chamado filho de Deus. E Jesus teve que sofrer para continuar sendo pacificador. Ele foi aquele que fez a paz do ser humano com Deus, é o pacificador por excelência. E esse texto nos ensina que ele prezava pela pacificação, ele queria ligar as pessoas, ele queria destruir os muros divisórios históricos que havia ali, ele queria azeitar esse relacionamento. Não é? Ser pacificador não é ser fraco nem frágil, nem ser passivo. Ao contrário, é coragem, é ter a coragem para enfrentar a mais amarga das lutas, que é a luta pela conciliação. É a luta pela conciliação. Às vezes é muito mais fácil a gente tomar um lado da história, a gente ficar de um lado. É mais fácil. É preto ou é branco? É simples. Preto, você é preto ou é branco? Você está do lado preto ou do lado branco? Faço parte desse time aqui. Não, eu faço parte desse aqui.
tudo que está nesse lado aqui está certo. O outro pensa, tudo que está aqui desse lado está certo. E vamos então olhar para o outro lado, entrar no ringue e lutar pelas nossas razões. Mas a verdade é cinza, irmão. Não é preta nem branca. A verdade está em você buscar sempre o que é bom em todos os lados e tentar fazer com que haja uma comunicação entre os dois lados, a fim de que haja plenitude e paz. E é mais difícil, porque ser radical é mais fácil, é mais simples. Porque não ser radical é você ter a capacidade de olhar para si mesmo, de olhar para o seu lado branco e dizer assim, eu acho que aqui está mais certo, mas eu sei também que aqui há coisas que precisam melhorar e que não estão tão certas assim. Eu sei que aquele lado aqui, ele talvez não seja o ideal, mas eu acho que tem umas coisinhas ali interessantes, e vamos pensar o que tem interessante. E você que faz parte do meu grupo aqui, olhe para aquele outro grupo ali e veja que tem coisas interessantes, entenda o motivo dele pensar dessa forma, e quem está desse lado aqui faz a mesma coisa. Não significa ficar em cima do muro, significa você perceber que você não é o dono da verdade. E Jesus, ele tentava ser ponte, construir estradas e não muros. Tentava fazer túneis para que as pessoas possam se relacionar bem. Ele sabia. A verdade vem dos judeus. Ele sabia que os judeus estavam muito mais certos do que os samaritanos, mas ele não fechava a porta para os samaritanos. Ele não conseguia, ele não construía muros ainda mais altos. Ele queria diálogo, porque não há como você convencer alguém de qualquer coisa sem abrir espaço para diálogos. Com radicalizações, só conseguimos mais radicalizações ainda. Por isso que Jesus, ele dizia, a verdade vem dos judeus para a samaritana, mas samaritana vem, eu quero conversar com você. Vamos bater um papo, eu não estou fechado para você. Eu estou aberto para você. Eu quero que você conheça a verdade. Eu quero juntar todo esse povo em um povo só. Um povo de irmãos, de mãos dadas, diferentes, com identidades distintas, mas que caminham juntos. Esse é o nosso objetivo, pacificar. Pacificar. E o terceiro ponto, irmãos, é a ideia da satisfação integral que somente Jesus pode dar. Somente Ele pode satisfazer integralmente. O texto diz assim, quem beber desta água terá sede outra vez. Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso é satisfação, sabe? Imagine um cano de água que estoura, jorra água para tudo que é lado. Assim é aquele que tem a satisfação de Jesus. Jorra água para todos os lados. E essa água vai jorrar até a vida eterna. Não é por um momento somente, é até a vida eterna. Tornará nele uma fonte de água a jorrar para
a vida eterna. Para a vida eterna. Não confunda as águas. Só há uma água capaz de matar a sede do homem, a sua sede. Eu sei que há muitas águas que se parecem. Se a gente olha para a água do mar, ela se parece muito com a água do rio, mas ela é completamente diferente. Há pessoas que querem matar a sua sede bebendo água salgada. Parece água, tem a mesma composição molecular, inclusive. H2O. Cheira como água, molha como água. Tem a textura de água. Mas ela não vai matar a sede. É pior do que se você não tivesse tomado, você tomar água do mar, se tiver com sede. É pior. E a vida não é assim mesmo? Não há tantas pessoas tomando água salgada, tentando matar sua sede com água salgada, que vai deixar a pessoa com mais sede ainda? Por que você acha que existem os vícios? O que são os vícios? O que são os excessos? O que é o desequilíbrio? O que é a idolatria? Não é a pessoa tentando matar a sua sede com água salgada? Quem está com sede e bebe um copo de água salgada, pega a água do mar e bebe, naquele primeiro momento ele vai achar assim, que delícia. Daqui a 2 minutos ela vai perceber que bobagem foi que ela fez. Que ela vai ficar com mais sede ainda. E é assim. É assim com tudo na vida é assim. Pode até parecer que vai satisfazer, mas irmão, não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Eu sei que parece que vai. Se colocasse uma água do mar aqui, você não saberia que água que estava aqui dentro. Seria a mesma coisa, iria balançar, a coloração seria a mesma, tudo igual. Eu ia olhar e iria pensar assim, estou com sede, isso aqui vai matar minha sede. A gente vai olhar para algumas coisas, a gente vai pensar e vai entender que aquilo ali vai matar nossa sede. Só que Jesus, às vezes, manda você olhar para essa água, cheirar a água, ver a água, e ele diz assim, essa água que está aí, que você está pensando que vai matar sua sede, não vai matar sua sede. Eu estou dizendo para você que não vai. E você tem que pegar essa água que você está vendo que vai matar sua sede e jogar fora. E deixar de lado. Ele disse que não vai matar minha sede. Eu não vou tomar essa água. Contrariar nossas próprias sensações e achismos. Porque eu acho que vai matar minha sede. Porque ele disse. Isso é fé. A certeza daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não enxerga. Só isso é fé. E a palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Quais são as águas que estão ainda enganando você? Felicidade em gotas. Vida em gotas. Quando o desejo de Deus
é dar vida abundante a você. Nada em gotas, nada em gotas, nada de migalhas. Mulher cirofenícia, não é migalhas. Deus não quer dar migalhas a você, Ele quer dar banquete. Veja a analogia que Ele faz. Preparou um banquete, é banquete. Não é resto de comida, não é migalhazinha, não é gotinha, satisfação em gotas, não, é plenitude, é vida abundante. Vim para que tenham vida e vida abundante. É vida abundante sentado, é vida abundante em pé, é vida abundante quando está subindo, é vida abundante quando está lá em cima, é vida abundante quando está lá embaixo, é vida abundante quando está respirando bem, é vida abundante quando não está respirando tão bem, é vida abundante quando está tudo acontecendo como eu gostaria que tivesse. É vida abundante quando as dificuldades surgirem. É vida abundante no meio do mar. É vida abundante no meio do mar com as ondas, com os ventos e temporais. É vida abundante no deserto. É vida abundante em casa. É vida abundante sem casa. É vida abundante com carro do ano. É vida abundante com carro de 1970. É vida abundante com roupa. É vida abundante sem roupa. É vida abundante no banho. É vida abundante sem banho. É vida abundante com dinheiro, é vida abundante sem dinheiro nenhum. É vida abundante quando a gente ganhar a medalha de bronze, é vida abundante quando tiver medalha de prata, é vida abundante quando tiver medalha de ouro, é vida abundante quando tiver sem medalha. É vida abundante sempre. É isso que Jesus propõe. É vida abundante quando a gente estiver no auge. É vida abundante quando a gente estiver lá no fundo do poço. É vida abundante no início, no meio e vida abundante no final. É vida abundante em qualquer situação, independente de qualquer coisa. Vida abundante quando somos notados, vida abundante quando somos esquecidos. Vida abundante quando estamos bonitos, vida abundante quando estamos completamente enrugados. Vida abundante. Essa é a proposta de Jesus. E essa é a proposta de Jesus para você nessa noite.